should go now. Run. No, I won't leave you here. We can run together. Listen, if we run together, they will shoot us from behind. We both die. So, how's about you here? They will kill you. No, don't worry about me. I will hold them. I want you to promise me to survive, to take this message for our country. Mushoku Tensei, um anime que definitivamente fez um sucesso entre o povo do Twitter, mas não fez um sucesso por ponto positivo, mas sim por conta negativa, principalmente do seu protagonista Rudeus, um protagonista rotulado como pedófilo e assediador das mulheres, um protagonista que nunca cresce, um protagonista que nunca muda, um protagonista pervertido e que só rela a mão em menores de idade. Basicamente, o anime foi rotulado como somente isso, nada mais e nada menos. Muitas pessoas se decepcionaram com a obra, principalmente no começo da segunda temporada, onde foi o arco da academia, um arco mais slice of life, um arco mais tranquilo e mais calmo e relaxado, onde as lutas que tinham na primeira temporada simplesmente acabaram, e muitas pessoas se afastaram dessa obra por causa disso. E do segundo ponto, que é do Rudeus. Muito desses comentários a respeito de Mushoku Tensei eu não concordo, mas alguns pontos eu concordo plenamente. Eu fui uma das pessoas que assistiu a prévia dos 2 primeiros episódios que lançou antecipadamente logo na primeira temporada de Mushoku Tensei. Logo depois eu me interessei profundamente pela obra como um todo e no geral. Decidi ir atrás do material original, mas antes eu dei uma lidinha no mangá para saber o que acontecia. E eu fiquei até surpreso com alguns acontecimentos que tinham acontecido no mangá. Mas eu não fiquei satisfeito e aí eu fui atrás do material original, vulgo sua light novel. Na época o anime não era tão popular assim, era só mais um isekai qualquer aí que ninguém daria bola. Se não me engano, na época da temporada que estava lançando, ele estava tentando competir com Re:Zero. E praticamente Re:Zero é um anime que muitas pessoas idolatram, que na verdade não é nem tudo isso. Bom, basicamente eu fui atrás do material original na light novel e li praticamente quase todo o conteúdo que eu tinha disponível. Quase todo. Parei no volume 17 e 18, se não me engano. Até aquele momento eu li praticamente muita coisa da obra. Li os acontecimentos da segunda temporada, li os acontecimentos que vão acontecer numa terceira temporada e quase por aí pra frente. Essa foi uma obra que me cativou profundamente e de uma maneira muito grande, mas não por causa do seu protagonista, mas por conta da história, de como ela se desenvolve e de como o próprio autor descreve o mundo em si, que é algo, na minha opinião, maravilhoso. E é isso que muitas pessoas se desfazeram ao ver o anime, simplesmente focaram no protagonista e esqueceram de ver como que a história se desenvolvia, como que o mundo era tratado. Claro que não tem como descrever de forma igual a light novel, afinal a light novel ela é por escrito, então dá para descrever de forma muito melhor o ambiente, como que o mundo está sendo, como é o ambiente que o protagonista está inserido, os diálogos internos do protagonista, tudo isso de uma forma polida e muito bem feita. E não dá pra realizar isso tudo em um anime apenas de 24 episódios, cada um com 24 episódios. Não tinha como, simplesmente porque ficaria muito grande, muito extenso. Praticamente a segunda temporada estaria no final dos eventos da quase primeira temporada. Afinal, muita coisa. Isso assim como tem 6 Slime, que afinal corta muita coisa, quase praticamente. Não que corta muita coisa, mas eles tentam deixar o mais simplificado possível. Afinal, a novel de Tensei Slime ela é extraordinariamente extensa, cada capítulo,
que se você não lê porque você gosta da obra, você vai se entediar muito fácil, porque a obra é muito grande. Cada capítulo é muito grande, é muito diálogo, é muita coisa detalhada, que simplesmente não tem como abordar 100% de tudo no anime. Afinal, ia ficar muito maçante e muitas pessoas iam perder o interesse por Tensei Slime. E Mushoku Tensei é a mesma coisa, apesar de Mushoku Tensei ser mais curto e de maneira mais clara possível do que Tensei Slime. Não tinha como abordar todos esses eventos, então por conta disso eles simplificaram, ficando não igual e semelhante a Light Novel, com aquela coisa que você imagina ser uma coisa totalmente bonita, uma coisa maravilhosa, e também por conta que o anime já tem a parte visual, enquanto a Light Novel não tem a parte visual. Você tem que imaginar o que cada cena vai ser, onde que é o ambiente, como que é o ambiente, da forma como que eles descrevem. Basicamente é um anime que me pegou muito nessa parte, um anime que detalha bastante no seu cenário, no seu visual e na sua história. A história de Mushoku Tensei é bastante gratificante para mim. É muito interessante. É uma história que, mesmo as pessoas rejeitando e achando que não tem, os personagens evoluem. Eles mudam, eles passam por eventos difíceis. Eles evoluem a cada momento da história. Isso é bastante interessante na obra de Mushoku Tensei. A história ela aborda cada lado de cada pessoa, a história. O anime até o momento não adaptou quase a metade da obra inteira. Ela não adaptou o seu todo e a sua metade. E ainda muita coisa a ser revelada e a ser mostrada na história de Mushoku Tensei. Uma obra muito boa, muito bem polida, uma obra muito bem desenvolvida, mas o que deixa a desejar é o protagonista. O Rudeus é um personagem que, não defendendo o protagonista de modo geral, mas é um protagonista que sofreu bullying, que foi mostrado logo no primeiro episódio de Mushoku Tensei, onde ele sofreu bullying durante a escola, do seu período escolar, por conta que ele era gordo. E não foi citado exatamente se ele não tinha proficiência acadêmica, tanto na parte intelectual quanto na parte esportiva. Isso não ficou claro e não mostrou pra gente se ele realmente tinha essa capacidade. Por conta dele ser um personagem meio gordo, acredito que na parte acadêmica, física, esporte, ele não era nem um pouco bom. Parece que ele era aqueles caras que simplesmente não conseguia nem correr por um minuto sequer, que já começava a cansar e cair no chão por conta do seu peso excessivo. Basicamente ele sofreu bullying por conta do seu peso, que ficou claramente demonstrado nisso. E ele também era um personagem fraco, ele era um personagem que não conseguia se defender. E muitos dos bullies acabaram estragando a sanidade dele e a mente dele. Claro que muitas pessoas tentaram ajudar ele, os pais dele, os irmãos dele, alguns amigos da escola que não aceitavam aquele bullying, mas provavelmente por serem fracos não conseguiriam fazer nada contra os valentões, tentaram salvar ele, ajudar ele a sair daquela situação, e que infelizmente não conseguiram. Ele rejeitou qualquer um, rejeitou os pais, os irmãos, os amigos, e preferiu se isolar no mundo sozinho, sem ninguém. E uma pessoa que se isola no próprio mundo, ela acaba desenvolvendo problemas de saúde mental sério. Não foi explicado que tipo de problemas ele tenha desenvolvido, ou fica sozinho, trancado no quarto por praticamente quase 24 horas do dia. Mas acredito que ele tenha desenvolvido alguns transtornos psicológicos e mentais, sofrendo, pensando, que inclusive isso mostra com o começo do anime, onde ele começa na reencarnação como Rudeus, alguns traços do sofrimento que ele sofreu, do bullying, né, daqueles traumas que ele sofreu, como ele não queria sair da casa dele por conta que ele tinha medo das pessoas olhar para ele e estar rindo da pessoa como ele. Isso ficando marcando na cabeça dele. Claro, ele acabou
fazendo coisas extraordinariamente erradas no meio do processo, como assistir conteúdos pornográficos pedófilos, né, de menores de idade, e acabar praticando esses atos um pouco na próxima vida que ele teve como Rudeus. Mas eu lendo tudo aquilo, lendo o anime, lendo o mangá, vendo a light novel, eu vi que é um protagonista transtornado com a cabeça. É um protagonista que simplesmente não tinha a cabeça no lugar. É um protagonista que não conseguia nem... só queria satisfazer os próprios desejos dele. E ao longo do tempo isso foi mudando, ele foi desenvolvendo como pessoa. Alguns pontos não mudaram nessa questão. Afinal, ele ainda guarda a calcinha da Roxy numa espécie de santuário. Muitos pontos no próprio personagem acabaram se desenvolvendo de uma forma bastante impressionante. Ele se desenvolvendo como pessoa, ele mudando aos poucos. E depois dessa morte do pai dele, ele vai se desenvolver ainda mais. Muitos reclamaram que ele trouxe uma segunda esposa para casa, a Roxy, e taxaram ele de diversas formas possíveis no Twitter. Basicamente, o Rudeus, se muitos não lembram, ele veio de um mundo onde não é permitido esse tipo de ato aqui no nosso. E o mundo que ele está naquele momento é algo natural. É um mundo mais medieval, é um mundo onde tem magia. Por conta da magia, o mundo não se desenvolveu tecnologicamente como o nosso. E é um mundo que acaba aceitando mais de uma esposa. Inclusive a própria Elinálise fala pra ele, fala, se você quiser ter a Roxy como a segunda esposa, fique à vontade. Inclusive o Rudeus, ele não desejava ter a Roxy como a segunda esposa. Ele até queria que eles dois seguissem vidas diferentes depois daquilo. Mas por conta da Elinálise, que já vem daquele mundo, já nasceu naquele mundo, já viveu muito mais tempo que ele, né? Afinal, uma elfa, ela sabe dos valores que aquele mundo aborda e ela sabe que aquele mundo simplesmente aceitar mais de uma esposa é algo completamente natural. E acabou falando pra ele, se você quiser aceitar, tranquilo. Agora, minha opinião a respeito dele ter mais de uma esposa, além da Sylph, junto com a Roxy, eu acho que pra mim tanto faz. Isso não mudaria a minha opinião a respeito do anime. Mesmo o próprio Rudeus tendo uma personalidade daquelas um pouco ainda pervertida, mas com as esposas dele e não com outras mulheres. Ele não tem mais aquele desejo de pegar a menor de idade. E também muitos falam que a mente dele é um senhor de 40 anos pegando uma menina de 17, como no caso da propriedade mental dele, pegando a Sylph. Praticamente qualquer anime de Isekai de reencarnação, quando você reencarna na realidade que você tem. No caso o Rudeus, se ele tem 17, ele tem 17 anos. Ele tem conhecimento, ele tem ciência da vida passada dele, isso é fato. Mas isso não altera praticamente nada. E se tiver 40 anos, é a propriedade mental dele, não a idade real dele. A idade real dele naquele mundo já foi embora, já foi morta. Agora o que ele tem de idade é o mundo que ele tá, 16, 17 anos praticamente. Sendo qualquer um outro anime, o Mushoku Tensei tem defeitos, mas tem muitas qualidades que eu acho que muitas pessoas ficaram dispersas dos pontos positivos que a obra aborda e que ela retrata, principalmente em desenvolvimento dos personagens. Muitos personagens se desenvolvem, ficam mais maduros, principalmente o Rudeus, apesar de muitas pessoas reclamarem. Ele é um personagem que fica bem mais maduro, bem mais aceitando os erros que ele fez, mudando ele mesmo, deixando o passado sombrio dele de lado. E muita coisa vai mudar daqui pra frente com uma nova temporada que vai vir de Mushoku Tensei e ações voltando cada vez mais. Mas é isso. O povo do Twitter tá muito irritado ultimamente com animes e não dão chances para tentar aceitar um anime bom, um anime que tem desenvolvimento, um anime que aborda uma história boa, um cenário maravilhoso. Apesar que isso fica mais evidente na light novel, mas não tem como tratar muito
trazer os elementos da light novel pro anime de maneira 100%, principalmente como se trata do mundo. Eles estão descrevendo os cenários, mas ainda assim é um anime que eu considero bastante, um anime muito bom, e que eu tive o prazer de ficar viciado em ler a light novel desse anime, porque eu achei surpreendente e muito bom. Que de vários isekais, Mushoku Tensei tem pontos diferentes que definitivamente não tem a maioria dos isekais de hoje em dia, que isso é um ponto muito bom a ser considerado. E se esse vídeo pegar muito público, muita visualização e pessoas vierem comentar, não sei, espero que dê uma chance para Mushoku Tensei. Vê com calma, lê a light novel, analisa o protagonista como um todo, a história como um todo. O protagonista, não, infelizmente, ele é daquele jeito. O autor escreveu ele daquele jeito, mas ele é um protagonista que amadurece, como todo mundo amadurece na vida e sobe na vida. Deixa o passado para trás e aprende com os erros. Essa eu acho que é a definição que eu tenho para Tapuku Deus e pro anime. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.